Eu vou passar para vocês um slide que é a introdução do que nós iremos ministrar nesta noite. Amém? Glória a Deus. Apaga a luz, por favor. Há um ditado, não é, no mundo popular, digamos assim, que o pior cego é aquele que não quer ver. Só para que vocês tenham uma noção, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, há mais de 80 citações sobre cegueira. Quantos cegos que estão sendo guiados por cegos neste mundo? As pessoas atribuem que a igreja, não é um grande hospital. Mas eu sempre bato numa tecla que tem muito doente cuidando de doente dentro da igreja. Portanto, que nós devemos nos apegar à palavra de Deus, aos ensinamentos do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 35, a partir do verso 3, no 3 e 4, ele vai dizer: levem essas boas notícias para dar ânimo e vigor àqueles que estão fracos e desanimados. Animem os que sentem medo, dizendo: vamos, seja forte, não tenha medo, veja, o seu Deus está vindo para castigar os seus inimigos. Ele vai salvar você. Aleluia, glória a Deus. Obrigado. Quando ele vier, vai abrir os olhos dos cegos e destapar os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão e caminharão perfeitamente, e os mudos cantarão. Fontes brotarão na terra seca, e rios correrão no deserto. Amém, irmãos? O evangelista João, no capítulo 5, verso 39, ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Palavras do Senhor Jesus, palavras profetizadas sobre a vinda do Senhor Jesus. E glória a Deus, Ele já veio, Ele nos ensinou, não é? Ele nos mostra exatamente o comportamento que nós devemos ter. Amém? Os 4 evangelistas, irmãos, só para que vocês tenham maior conhecimento, eles relatam 35 milagres do Senhor Jesus. Ou seja, toda a Bíblia mostra-nos 35 milagres. Ele transformou água em vinho, no Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 11. Ele ressuscitou seu amigo Lázaro da morte. João, capítulo 11, de 1 a 44. Ele alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. João, capítulo 6, dos versos 5 ao 13. Ele curou a sogra de Pedro. Lucas 4, 38 a 39. Ele curou 10 leprosos. Lucas 10, 11, 19. Ele curou um cego de nascimento. João 9, de 1 a 41. Dentre
outros milagres, dentre os 35 milagres narrados na Bíblia, mostrando exatamente, não é, aquilo que João diz no seu Evangelho, no capítulo 21 e verso 25, ele diz: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para que os livros seriam escritos. Quando João escreve essas coisas, ele está falando do presente, do passado e do futuro. Amém, irmãos? Porque esse Deus, esse Jesus, ele está fazendo milagres até hoje. Embora muitas pessoas acham que os milagres cessaram-se no período bíblico, não é? Não, esse Deus está mostrando, né, através do seu Filho, milagres, milagres, milagres. Sinais acompanharão aqueles que creem. Basta crer. Tudo é possível ao que crê. Aquele que crê em mim não sofrerá. Aquele que crê em mim não perecerá, mas terá a vida eterna. Que este é o maior milagre na vida de cada um de nós. A vida eterna. Por maior que seja o milagre que Jesus promova na tua vida, de ordem de cura física, de ordem de cura mental, o maior milagre que um crente recebe do Senhor é a salvação. Amém? E neste momento aqui, nesse instante, nós já estamos pisando em solo sagrado, nós já estamos no reino dos céus, não necessariamente porque estamos dentro de um templo, não é? Mas porque nós somos a igreja do Senhor Jesus e somos convocados a caminhar com essa igreja aonde que a planta do nosso pé pisar, sendo, não é, a diferença nesse mundo, sendo a verdadeira igreja de Jesus. O tema: abra os olhos da nossa alma, ó Senhor. Abra a Bíblia de vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versos 22 ao 26. Marcos 8, de 22 a 26. Particularidades com relação ao Evangelho de Marcos, enquanto vocês acham. Embora na Bíblia está colocado ali o primeiro Evangelho como sendo de Mateus, na verdade quem escreveu o primeiro Evangelho foi Marcos. Marcos diz, Inácio de Antioquia, que ele foi aquele menino que Jesus colocou no colo, quando Jesus estava explicando, que o reino dos céus, para que nós contemplemos, para que nós estejamos no reino do céu, basta ser como uma criança. E um dos teólogos, Inácio de Antioquia, ele vai dizer exatamente que, através de estudos, porque esse Marcos é o João Marcos, é o primo de Barnabé. Era na casa dele que Jesus pregava, é na casa dele que Jesus se reunia, e nesse momento, quando Jesus está lá, ele coloca essa criança e tudo leva a crer que é este Marcos que escreve esse evangelho, que caminhou com Paulo, com Pedro. Amém, irmãos? Diz a palavra, a santa e poderosa palavra do Senhor. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Uma das coisas que me chama a atenção na Bíblia, quando eu estou lendo a Bíblia, como eu falo para vocês, eu busco ler de uma maneira exaustiva, porque esse Deus revela, esse Deus vai nos mostrar muitas coisas que estão além daquela escrita, não é? Claro,
Basta procurar. Nós vemos Jesus citando nome de alguns personagens: Marta, Maria, dentre outros, não é? Que passaram. Ele nomeia as pessoas. Mas quando ele não dá nome às pessoas, eu olho para a minha vida em especial. Porque esse cego sou eu. Esse cego é você. Não tem nome aqui mencionado. Não tem data. Amém? Então, diz aqui a palavra que lhe trouxeram o cego, rogando que ele o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e cuspiu-lhe nos olhos. Depois, impondo-lhes as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E levantados os olhos, ele disse: vejo os homens andando como se fossem árvores. Olha, irmãos, começa a observar aqui através da palavra do Senhor quanto a nossa visão é obscura. Quantas coisas nos fogem exatamente de contemplarmos com os olhos do nosso coração, de contemplarmos com os olhos da nossa alma. Quantas coisas que estão ao nosso lado, está se apresentando para nós, para que nós, busquemos fazer a vontade do nosso Deus, e nós estamos recusando. Falávamos no culto passado, que quem que se exime de vir buscar o pão, o alimento espiritual, o pão que está sendo dado aqui agora, nos alimentando, esse pão do reino celestial, porque aqui é palavra de vida eterna. Aqui não é achismo de Valine, absolutamente. Aqui é o Senhor nos falando, nos conduzindo exatamente para uma nova realidade, nos mostrando que Ele, tira as escamas dos nossos olhos, desentope os nossos ouvidos, nos dá exatamente uma resistência para que nós possamos ir buscar esse pão do reino espiritual, do reino celestial. Amém? Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente, e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Em seguida Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entres no povoado. Vamos apresentar essa palavra para o Senhor, pedir exatamente que o Espírito Santo de Deus retire de nós, agora, uma vez santificado na presença desse nosso Deus, porque Ele é um Pai que nos escuta, Ele é um Deus perdoador, Ele é um Deus de amor, Uma vez que nós abrimos a nossa boca, abrimos a nossa, para falar com Ele, já a partir desse culto, nós já estamos prestando culto a Ele, fazendo reverência a Ele, uma vez que nós já estamos limpos de toda aquela impureza que nos trouxe até esse momento. Vamos falar com Ele. Peça agora, porque essa oração vai ser atendida, irmãos. Você está purificado, você está santificado. Assim como eu brinco, se cair um raio aqui agora, está todo mundo no céu. Entendeu? Daqui uma hora eu não posso garantir. Amém, irmãos? Pai Celestial, Deus de luzes, clareia, Pai. Clareia, Pai. Assim como o Senhor clareia todo o universo, nos dando esse sol, nos dando essa lua, nos dando essas estrelas. Clareia nossa mente, Senhor, clareia o nosso coração, Pai, para que nós possamos enxergar muitas coisas que estão ainda obscuras à nossa visão espiritual, Pai. Queremos, Pai,
sair daqui com uma visão totalmente renovada, Pai, para contemplarmos a Sua verdade, para contemplarmos o Seu reino, Pai. Que seja feita a Sua vontade, Pai, e não mais a nossa. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema, conforme vocês já ouviram, abra os olhos da nossa alma. Ó Senhor. Agora repita, né? Invertendo um pouco essa nossa. Vamos falar com Ele bem pessoalmente. Repita comigo. Abra-nos, Senhor, os olhos da minha alma. Da minha alma, Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Abra os olhos dos nossos corações, Pai. Abra, Pai, assim como nós louvamos ainda a Ti, para que o Senhor nos abra. Abra os olhos de todo entendimento, Pai, de todo discernimento, Pai. Abra os olhos, Pai, para que nós nos despreendemos, Pai, das coisas desse mundo e passemos a interessar mais, Pai, para aquilo que são valores eternos na nossa vida, Pai, e não mais valores temporários. Nós estamos nos apegando a coisa, Pai, nós estamos nos apegando a gente, Senhor. E nós entendemos, Pai, através da Sua palavra, que há determinados sentimentos que nos afastam dessa fé. Assim como já nos foi trazido, Pai, a palavra, não é, da fé, a peregrinação através da fé, aonde que, a partir do momento que nós colocarmos os nossos olhos, o Senhor é o nosso socorro presente, através da fé que é manifesta através do Seu Espírito Santo em cada um de nós. Ô Pai amado, o contexto, irmão, o contexto que se passa aqui em todo esse capítulo, eu sempre chamo a atenção e vou bater nessa tecla mais uma vez, para que nós possamos ter cada vez mais uma compreensão sobre a palavra de Deus. É necessário que nós estudemos as Sagradas Escrituras. Deus não fala num toque de mágica, Deus fala, não é, através de revelação, e Ele vai revelar através da Sua palavra. Então, uma vez que eu saio do culto, né, eu tenho a semana inteira para ler esse capítulo todo, ver tudo que norteou esse milagre, não é? Qual foi a razão de ter chego até esse milagre. Percebe que nesse capítulo ele vai usar de um garotinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Nesse capítulo, após Jesus fazer, não é, o milagre da segunda multiplicação de pães, ele usa um garotinho. Creio eu que esse menino não precisa fazer mais nada, ele está na glória celestial, porque ele foi usado por esse Deus. Foi usado por Jesus quando ele trouxe ali 2 peixinhos e 5 pães. E diz a palavra que esses 2 peixinhos e 5 pães alimentou 5.000 pessoas. E ainda sobrou 7 cestos de pães e 12 cestos de peixes. Amém. Esse Deus quer nos usar assim como Ele usou esse menininho. Após Jesus ter discutido com os fariseus que pediam sinais dos céus, esses homens, eles não desgrudavam de Jesus. A todos os momentos eles estavam ali do lado do Senhor Jesus, vendo milagres, prodígios e maravilhas, e ainda assim eles duvidavam que era Jesus o realizador, que era o próprio Deus realizando ali os milagres, e eles pedem sinal dos céus. Quando nós olhamos esse capítulo por inteiro, nós começamos a fazer interrogações. Quantas coisas que esse Deus já fez na nossa vida e ainda a gente tem incredulidade com relação se Ele vai fazer ou não mais coisas. Após Jesus alertar seus discípulos sobre a cegueira espiritual, isso tudo é encontrado no Evangelho, não é? De Marcos, no capítulo 8,
que é o contexto que nós estamos aqui discorrendo. Ele alerta seus discípulos sobre a cegueira espiritual existente entre os fariseus e os Herodes. Esses fariseus e Herodes a todo momento está, chegando até nós, através do nosso comportamento. Em Betsaida, Jesus opera um milagre a esse outro cego. Chama a atenção, irmãos, com relação a outro cego. Um outro cego sem nome. Um outro milagre da qual esse Jesus está fazendo, só que ele não está nomeando a pessoa. E significa que sou eu e sou você. Olha quantas cegueiras que nós tínhamos na nossa caminhada até chegarmos aqui. Quantas coisas nos livrou esse Deus. Quantas coisas nos livrou Deus hoje de não estarmos num outro lugar a não ser na sua casa. Somente o Evangelho de Marcos que é citado esse milagre de Jesus, não é? Já expliquei aqui que os evangelhos sinóticos relatam os mesmos milagres, que é Mateus, Marcos e Lucas, ou seja, sinótico porque eles narram a mesma história, parecidas. Mas essa história em específica aqui desse cego só é encontrada no Evangelho de Marcos. Betsaida, em hebraico, significa casa da pesca. Era uma aldeia de pescadores às margens do Mar da Galileia, não é? Que era a cidade natal de Pedro, André e Filipe. Betsaida, uma das 3 cidades que é citada por Jesus, que se recusaram a crer em seus milagres. Como ele cita, ai de você, Betsaida, Corazim e Magdala. Ele vai dizer que no dia do julgamento haverá mais compaixão do nosso Deus com relação a Sodoma e Gomorra do que essas terras. Porque Sodoma e Gomorra não tinha visto os milagres que essa terra assistiu do Senhor Jesus. Embora a Bíblia narra 35, mas foram milhares de milagres. Se a multidão acompanhava ele, não é? Nós estamos vendo hoje, irmãos, uma enxurrada de pessoas adentrando dentro das igrejas buscando o milagre da cura física, da cura mental. Amém. A fé da pessoa vai fazer com que ela saia de lá sarada. Mas a grande pergunta fica: será que ela conheceu o autor de milagre na vida dela? Será que ela conheceu Jesus, o dono da vida? Quando nós olhamos e passamos a meditar sobre a cura deste cego, que é levado a Jesus Cristo, nós observamos a fé dos seus amigos. Olha o que nós falávamos no culto passado, que Deus, Ele está olhando para as coisas que nós estamos deixando de fazer, aonde que, muitas pessoas não estão vindo receber esse pão da vida, esse alimento que vai nos nutrir nessa romaria, nessa caminhada terrena, vai dar exatamente a devida sustância para que nós não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, e seguimos em santidade. Quantas pessoas que ignoram isso, irmãos? Quantas pessoas? E nós somos convocados a ser sacerdotes do Rei. Nós somos convocados a todos os instantes a ser pastores nos lugares aonde nós estamos. Independente de uma ordenação ou não, em Cristo Jesus nós já somos sacerdotes reais. Você é sacerdote da tua família.
Você é sacerdote no teu trabalho. Você é sacerdote aonde a planta do teu pé pisar. Você vai ser lá o representante de Jesus, através do teu testemunho de vida. O que você está demonstrando para os teus filhos? O que você está demonstrando para os teus colegas, para os teus parentes, não é? O que você tem vivido em Jesus? Nesses versos de Marcos, do capítulo 8, do 22 ao 26, relata que a cura desta cegueira foi feita em 2 etapas e que ela está ligada a revelações muito mais profundas. Se não, vejamos. Primeira revelação: que devemos orar e levar os cegos a Jesus. Lembra ontem na INC, o que nós falávamos, que de repente, não é? Você tem colocado o joelho no chão para trazer o teu irmão para dentro da igreja? Independe de ser no Ministério de Volta a Casa ou qualquer outra, a igreja do bairro dele. Tantas pessoas distantes de nós que estão carentes da misericórdia desse Deus e não conhecem a ação sobrenatural desse Deus na vida delas. Ela não sabe, as pessoas ignoram que Cristo veio pela vida dela. Cristo está fazendo de tudo para que, não é, você se recorde e promova esse encontro. Porque Ele escolheu muitas pessoas que ainda você não promoveu o encontro. Devemos orar e levar os cegos a Jesus. Diz a palavra: e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Você tem se sensibilizado com a dor do teu irmão? Com a cegueira espiritual do seu irmão? Irmãos, olha que oportunidade esse Deus está nos dando para que realmente tenhamos um espírito reto diante deles. Nos ocupemos a partir de então, a partir desse conhecimento pleno, a partir dessa busca desse Pai, desse Filho e desse Espírito Santo, né? Uma renovação de mente, uma renovação de coração. São oportunidades que nós estamos sendo para que sejamos melhores para Deus e para nós mesmos. Quantas coisas que nós estamos fazendo, que, como foi dito aqui, esse Deus tem sentimento, Ele ri, Ele chora, Ele se alegra com você, Ele se entristece por você. Diz a palavra que o Espírito geme por você. Quantas coisas que você ainda faz, que faz com que esse Jesus chore. Quando Ele chorou pela vida de Lázaro, quando Ele chorou ali naquele episódio, Ele estava chorando exatamente pela cegueira espiritual daquele povo. Porque Ele sabia que o Pai iria proporcionar aquele milagre e ressuscitar Lázaro. Assim como Ele mesmo nos ressuscitou, trazendo a vida eterna. Amém? Rogar para que o Espírito Santo os toque e nos conduza. Devemos apresentar Jesus para todos. Aquilo que eu brinco, mas com uma verdade muito intrínseca, muito verdadeira. Você recebe, glória a Deus. Mas você tem levado cegos para o Senhor Jesus? Rogando para que se entregue verdadeiramente a Ele? Irmãos, ontem, aquilo que eu já falei para vocês, né? Isso chama-se conversão. Para qualquer um que tem carteira de motorista aqui, sabe, né, que fez esse teste.
Ontem eu estava indo nessa direção. Glória a Deus, o Senhor me tocou, né? Fez com que realmente eu voltasse os meus olhos para Jesus e sua cruz, e hoje eu caminho nessa direção. Porque aqui, para muitos, é simbolismo de morte, mas para nós crentes é vida. Vida em abundância. 180 graus. Mudar o meu comportamento. Colocar aqueles valores eternos de lado, valores temporários de lado, e me apegar naquilo que realmente me edifica. Valores eternos. Rogando para que criem uma intimidade com Ele. Você é capaz de pegar no teu celular, passar um WhatsApp, né, para uma pessoa e não passa um WhatsApp para Deus. Amém? Se ele não dormita, conforme o Salmo 91. Ele dormitar significa que ele não cochila. Ele está com os olhos abertos. Ele está com os olhos abertos às nossas causas, para nos tirar daquelas trevas e nos trazer na maravilhosa luz. Muitas pessoas estão se perdendo nas suas iniquidades, nas suas vontades, nos seus desejos que passarão. Passará céu e terras na minha... Todos os desejos passarão. Rogando para que vivam por Ele e para Ele. Tenha intimidade com esse Deus, irmãos. Olha para dentro de você, veja quanta oportunidade que você tem, né, de convocar esse Deus na tua intimidade. Às vezes eu estou substituindo Deus com outros, colocando na minha intimidade, e Ele quer ser o primeiro na minha vida. Enquanto eu estiver com duas cadeiras na minha frente, uma entronizada no meu eu, outra entronizada, outra, né? Enfim, eu estou entronizando as minhas vontades. Enquanto eu não sair de cena, esse Deus não vem sentar na direção da minha vida. Ele não é intruso. Ele espera exatamente que eu dê essa oportunidade, porque Ele me deu o livre-arbítrio. Eu tenho escolhas. Segunda revelação: ainda não temos uma visão perfeita sobre o ensino claro de Jesus. Diz a palavra que Ele tomou o cego pela mão, assim como Ele pegou na tua mão um dia, irmão, assim como Ele pegou na minha. E Ele quer pegar na mão de muitos daqueles que ainda estão cegos nessa vida, não é? E que você pode aproximar essas pessoas do nosso Deus. Levou-o para fora do povoado, cuspiu-lhe nos olhos, depois, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Jesus nos conduz pelas suas mãos. Ele não nos deixa, é você quem deixa Ele. É você quem recusa a mão dele, porque diz que a destra dele é a nossa direção. Jesus, Ele respeita a tua rebeldia. Ele respeita o teu aprendizado. Mas você entristece. E diz a palavra que nós não podemos entristecer o Espírito, que é o Deus conosco, é o Deus que caminha hoje conosco, e que a todo momento nós devemos convocá-lo, até para tomar decisão. Senhor, eu estou recebendo essa proposta, vem de ti, ó Pai. Ah, não vem do Senhor? Dá um passo atrás. Dá um passo atrás. Sentiu, né, aquela leveza de coração, aquela leveza de alma. Pô, o Senhor está nesse negócio.
Jesus, Ele compreende o nosso caminhar. Ele conhece a nossa limitação. Ele sabe exatamente da nossa, da nossa iniciação adâmica. Ele sabe que nós somos filhos do pecado. Ele sabe. Mas como diz a palavra, filhinhos, peço que não peques. Peço que não peques. Olha a vida que eu tenho para você. Olha as coisas que eu estou disposto a lhe dar, mas não através da sua rebeldia. Você contempla, você dá alguma coisa para um filho rebelde? Se o filho te fez alguma rebeldia, não é? Você chama ele, vem aqui, meu amorzinho, dá um beijinho nele e dá aquilo que ele está pedindo? Ou você pune? Jesus espera exatamente essa aproximação nossa com o nosso Deus, de receber esse pão espiritual, esse pão do reino celestial que está sendo derramado aqui e agora. Observa, às vezes você aí sentado, você deve estar imaginando essa palavra serviria para aquele meu irmão que ficou lá fora. Mas ela tem, diz que a palavra não volta vazia, ela serve para a tua vida e também para aquele irmão que está lá fora. Porque só iremos conseguir almas para o Senhor Jesus através do nosso comportamento, da nossa transformação. Ah, mas aquela pessoa não sai da igreja, mas fofoca, mais isso, mais aquilo, entende? Vai para a igreja com outros objetivos, se não, buscar aquele que é o único digno de todo louvor e adoração. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que outras coisas lhe serão acrescentadas. Terceira revelação: a cura às vezes é parcial. Como diz a palavra, e levantando os olhos, ele disse: vejo homens andando como se fossem árvores. Quantos crentes? Quantos crentes? Eu chamo a atenção exatamente para aquele que crê, ele crê, ele louva, mas eu chamo a atenção sobre a visão obscura, que ainda esses crentes estão vendo árvore, não gente. Estão vendo deformações, estão chamando para a vida delas deformações. Então Jesus voltou a colocar as mãos. Percebe que esse Deus insiste conosco a todos os instantes? Não desiste de nós. É Ele agora colocando a mão nos teus olhos, tirando todas as escamas existentes. É o Espírito Santo, gemendo, volta para Deus verdadeiramente. Pegue aquele livre-arbítrio, devolve para Ele, porque na sua vontade você só vai fazer besteira. Eu falo isso, irmão, pela minha vida. Todas as vezes que eu caminhei na minha vontade, eu só fiz retardar a minha bênção. Eu só fiz afastar-me de Deus. Jesus voltou, colocou as mãos sobre os olhos dele e ele começou a ver claramente e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas agora com nitidez. Se você ainda enxerga de uma maneira distorcida, enxerga os valores desse mundo e os valores celestiais, diz a palavra que nós devemos substituir as coisas.
Assim, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Se vista agora, né? Se despe agora de todo aquele trapo de imundície e coloque vestes celestiais, brancas, alvas como a neve. Oh Deus! Cada caso, irmãos, de cura é diferente para Jesus. Ele nos esquadrinha por inteiro. Ele nos conhece. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas que eu faço e as que eu deixo de fazer. Interessante. Quando nós olhamos para esse quadro, né, para esse atributo, melhor dizendo, da onisciência desse Deus, olha quantas vezes você se escandalizou diante desse Deus. Cada conversão para o Senhor Jesus tem um significado especial. Diz a palavra que o céu, né, se encontrará em festa quando um se converter ao Senhor. A cada conversão, o céu se coloca em festa. Só vai ser alegria. Não é isso a música? Só vai ser alegria. Só vai ser alegria. Nossa entrada no céu. Glória a Deus. Uns terão a nitidez já na sua conversão. Outros serão mais lentos para enxergar com maior nitidez. Essa lentidão que te toma, essa divisão de valores. Hoje eu coloco na minha vida valores temporários. Amanhã eu coloco na minha vida valores eternos. Diz a palavra que eu não posso andar com o espírito doble. Hoje pisando no céu, amanhã pisando no inferno. Jesus nunca irá desistir de nós. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa paciência, né, contra esse miserável que sou. Ele sabe que quando os cegos voltam a ver, olharão sempre para o alto. De onde? Para onde Ele está, ao lado do nosso Deus e Pai. Vem aqui ver um negócio para que você veja a palavra se confirmando. Olha, a Bíblia tem 34 mil versículos. Eu sempre digo que esse púlpito aqui, né, está num sincronismo. Amém? Elevo os meus olhos para o monte. É o que ela acabou de ler aqui agora na ministração. Eu não sabia que ela vinha falar, muito menos ela e eu. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1 e 2. Olha como esse Deus revela. Eu falava no início, né? Essa romaria, esse salmo é um dos salmos de romaria. As pessoas, quando estavam chegando para em Jerusalém, elas tinham no seu caminhar, né, nos arredores de Jerusalém, tinham uma série de montes. E elas estavam ali caminhando, com os olhos no monte, mas o que estava estendido, o que aparecia naquele monte, era postes ídolos, era adoração a deuses. Mas aquele que acreditava, que confiava, que tinha fé no Senhor, ignorava aquela visão daqueles ídolos. E colocava exatamente a visão naquele monte, olhando e vendo a Deus sobre aqueles ídolos. Aleluia.
Aqueles postes ídolos, aquele convite à idolatria, aquele convite ao mundo, não dizia absolutamente nada para aquele que tinha fé. Porque maior é o que ele não estava vendo, mas que estava lá, estava na trajetória dele. Cada vez que esse salmista contempla um monte, né, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. A primeira visão que ele tinha era de mundo, era de feitiçaria, mas ele sabia que tem um Deus sobre todas as coisas. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Quarta revelação: Jesus não quer publicidade. Diz a palavra, em seguida Jesus mandou-o para casa: não entres no povoado. Jesus, ele não quer um enaltecimento dele, ele quer que você cresça. Ele quer que realmente você tenha essa intimidade, ele quer que você tenha esse conhecimento. Uma das coisas marcantes da vinda do Senhor Jesus, claro, o primeiro é o amor que ele veio colocar dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, aonde que a Bíblia vai nos relatar que o amor, não é? O amor é o primeiro dom, o amor é o primeiro fruto. Mas uma das coisas marcantes do Senhor Jesus, ele veio nos apresentar o reino dos céus, ele veio nos ensinar como nós devemos nos comportar nessa caminhada, nessa romaria, né? Nessa busca à Nova Jerusalém. Assim como aqueles peregrinos no Salmo 121 ia adorar em Jerusalém, nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, não é? Que vai ser instaurada na vinda do Senhor Jesus. Amém? Ele quer que você tenha um forte testemunho nele, que as pessoas te olham, não é? Assim como a Bíblia sempre cita, que é também citado na Bíblia, através do profeta Jeremias, que vai existir um momento que as pessoas olharão para você e vão ver Jesus naturalmente pelas suas atitudes, e não pelo teu discurso, pelo teu testemunho. Esse Deus está pedindo para que todos os instantes nós mudemos o nosso comportamento, não é? O que Paulo vai dizer: não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho que colocar determinadas coisas de lado, já não mais faz parte da minha vida. E o que nos afasta exatamente desse Deus? Volto a dizer, já pregamos aqui a respeito sobre as concupiscências, sobre as vontades, sobre os desejos carnais, sobre os desejos visuais, que às vezes nós botamos os olhos e começamos a admirar o próprio diabo. E a soberba da vida, querer ser o que não é. Essa geração de redes sociais, o que tem de gente querendo ser o que não é. Tem um monte de gatinha com 60 e sei lá quanto por trás, conversando, e gatinhos também, os seus caitudos. Irmãos, ele é ilusionista. O diabo usa hoje as ferramentas que estão sendo colocadas na nossa mão, as quais nós estamos nos idolatrando. Que é a maior idolatria que existe hoje por parte de um celular, se ele já faz parte do teu corpo. Isso é idolatria. Que eu falo, o perigo dessa geração selfie. Nossa, bonitão.
Mentiroso. Estou fazendo apologia, eu estou olhando exatamente para aqueles postes ídolos e não vendo quem está para o meu socorro. Olha o que diz a palavra. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas. E não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Romanos capítulo 15, verso 1 e 2. Crescendo em Jesus, você ajudará a outros. Observa quantas coisas que você ignorava e que a palavra mostrou que você estava totalmente errado. Conhecereis a verdade? E a verdade os libertará. Eu sempre me recordo disso numa aula de batismo, ou numa aula de discipulado, não me recordo o tema, mas eu acho que era batismo. A tua irmã estava nesse dia. Eu dando aula de batismo para a igreja, Cairós, e eu tinha acabado de ver no Orkut à tarde a citação de um rapazinho, um que serviu de ilustração para essa aula, mas vi por acaso. Ele escreveu assim: adeus, Bruno e Marrone. Eu olhei para dentro da minha vida, que esses caras saíram na urina. Chitãozinho, Chororó, saíram, indolor. Hoje eu não aguento nem ver essas berração. É berração, porque eles só berram. Berram, cantam bar, cantam bebida, cantam tudo que faz com que o homem caia. Primeiro, a dor de cotovelo, né? Já que ela traiu, você também tem o direito de trair. É o que faz a apologia dessas músicas. O que Davi estava cantando, o que Davi estava fazendo aqui no Salmo 121, era cantar. Mas cantar que ele estava vendo além desses caras. Veja, nada com a pessoa deles, mas aquilo que eles hoje fazem apologia. Aquilo que hoje eles fazem à cabeça das pessoas. E esse menino escreveu: adeus, Bruno e Marrone. Como se esses caras não têm mais lugar na minha vida. Vocês sabem da minha trajetória, que eu gostava de baile country, né? Mas, glória a Deus, o Senhor já nos libertou. Já nos tirou toda essa escama, já nos revelou aquilo que realmente nós temos que buscar nessa vida. Valores eternos e não mais temporários, irmãos. Assim como os apóstolos, nós também temos uma memória curta. Embora contemplando, vendo todos os milagres de Jesus, lhes faltava discernimento, tinham limitações humanas. Nós vamos ver no decorrer desse capítulo, que os apóstolos chegaram a estar no barco com Jesus e preocupados porque eles só tinham um pão. E eles tinham acabado de ver a multiplicação dos pães que esse Jesus tinha feito. É assim a nossa fé com relação a esse Deus. Nós esquecemos daquilo que Ele nos fez. Nos faz. Diante das circunstâncias. Porém, temos que aprender a confiar que Ele cuida de nós a todos os momentos. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus que te sara, eu sou o teu Deus que te cura, eu estou com você, Pai eterno. Jesus nunca desistirá de nos fazer ver com perfeição acerca das coisas espirituais. Uma das palavras que é mais pronunciada nesse púlpito é a palavra. É nela que contém exatamente o alicerce necessário para que nós possamos substituir valores da nossa vida, a espiritualizar todas as causas da nossa existência, buscar uma compreensão maior no Altíssimo,
no monte de onde vem o nosso socorro. Conforme diz a palavra, Marcos do capítulo 8 e 25 do que nós estudamos. Depois disso, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima e ficou restaurada e viu cada homem claramente. Faz assim nos seus olhos. Eu não vou nem olhar quem fez ou quem não fez, mas o Senhor está vendo. Pai, assim como o Senhor tocou os olhos daquele cego, Senhor, toque agora, Senhor, dos nossos olhos, para que nós possamos, Senhor, ver com os olhos da nossa alma, Pai, aquilo que o Senhor está nos mostrando, aquilo que o Senhor está nos revelando. Sabemos, Deus, que seu Filho Jesus já está voltando, e Ele está voltando para separar aqueles que realmente compreenderam a sua verdade, andaram nos seus desígnios, permaneceram ligadas à videira santa. É esses que são os escolhidos por Ele. Livre-nos, Senhor, de toda a cegueira, Pai. Livre-nos, Senhor, de tudo o que o mundo está nos colocando à nossa frente como shopping center, Pai. Como vitrines, Pai, de mentiras, Senhor. Para a honra e glória, para esse milagre, que seja ele realizado na minha vida, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Não é tempo, irmãos, de um cristianismo que limita a espiritualidade. Devemos buscar. Falávamos no culto passado, falávamos na INC, que crer é também pensar. A partir do momento que eu confio nesse Deus, a partir do momento que eu me interesso pela sua palavra, a partir do momento que eu busco a sua verdade, muitas coisas vão sair da minha vida sem nenhuma dor, ao contrário, porque serão substituídas por coisas melhores. É preciso uma renovação de mente, no que o grego vai chamar de metanoia, uma mudança total da tua mente. Aquilo que você coloca como uma coisa, não é, que você não abre mão, abra agora. Porque não é Jesus que está fazendo com que você segure, mas sim o adversário. É alguém que te detesta, é alguém que detesta você, que detesta teus filhos, que detesta tudo que é teu, e que detesta a tua vida, que é um dom precioso que esse Deus mandou o único Filho, mandou o seu único herdeiro, para nos levar para a sua família e nos adotar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira indizível, inclui a minha vida, inclui a sua vida, inclui a vida do teu filho, inclui a vida da tua filha, inclui a vida do teu pai, inclui a vida do teu irmão, inclui a vida de todos da tua parentela. Que deu o seu único filho, seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha a vida, não pereça, mas tenha a vida. Amém, irmãos? Precisamos refletir nossas atitudes. A nossa consciência já nos diz o que nós estamos fazendo de errado. Pedimos que cada um
peço, melhor dizendo, que cada um peça em oração a voz do Espírito Santo. Sim, porque ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, está tão difícil eu me livrar dessa coisa. Sem o seu poder, sem o seu dom de fé, seu dom de conhecimento, seu dom de discernimento, seu dom da palavra da sabedoria, das revelações todas. Eu estou cada vez mais me afundando nessa situação. Mas com esses atributos que o Senhor possui, e que são transferíveis para nós, esses dons, eu peço para que eu possa usar isso para a minha vida e para a igreja do Senhor Jesus, para que eu possa proclamar, para que eu possa anunciar Jesus através do meu novo comportamento de vida, através dessa transformação de mente, através dessa transformação de hábitos, que sozinho eu não consigo, mas com o seu auxílio, com o seu socorro, eu consigo. Tudo isso, irmãos, para que possamos ver e enxergar o sobrenatural, o espiritual de Deus nas nossas vidas. Amém? Obrigado, Deus, por essa palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos trazer aqui nessa noite, Senhor, e falar conosco. Porque a sua palavra é viva. A sua palavra, ela tem um poder de transformação. Aquilo que da tua palavra me incomodou, é isso que eu tenho que fazer, porque se houve incômodo, se houve alguma intransigência minha com relação a isso que o Senhor revelou, é o inimigo se levantando contra mim, Pai. Eu sozinho não consigo lutar, mas diz a sua palavra que o Senhor já ganhou a guerra da minha vida. Que eu possa ter essa compreensão, Pai, que essa batalha momentânea, dessas coisas que eu não estou conseguindo me desvencilhar, Pai, o seu Filho Jesus já nos deu a vitória. O general de todos os exércitos já nos deu a vitória. O Senhor é o Deus de toda a providência nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Faz assim com a mão de vocês. Essa palavra, irmãos, ela não veio na tua vida por um acaso. Aquilo que realmente entrou dentro do teu coração não foi a voz do pastor falando, mas sim a voz do Espírito Santo ministrando na sua transformação. Como diz o fechamento de todas as cartas que João escreve às 7 igrejas, o último versículo de cada carta que ele escreve para as igrejas: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo falou com você, eu tenho certeza disso. Coloque toda a tua fraqueza diante desse Espírito Santo, diante de Jesus e o seu sangue vertido na cruz por você. Como Paulo diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque eu vou recorrer àquele que é o autor da vida. Vou recorrer naquele que reside o querer e o realizar de todas as coisas. Muitas pessoas que você conhece, que você ama, esteve privada desse pão celestial, desse alimento celestial que você recebeu. Mas se Deus te trouxe aqui, é para que você amanhã sirva esse pão para as pessoas que você ama.
para a honra e glória do nosso Deus. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.